Ex-Palmeiras, Richard Rios pode pintar no Newcastle enquanto Gabriel Jesus pode render grana ao Verdão. Palmeiras inscreve 5 novos nomes para Libertadores e tem cria da academia na lista. A possível escalação para vencer o Inter no Brasileirão, Almada anunciado no River Plate, Luiz Henrique cogitado no Palmeiras, chora Flamengo. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu tô feliz demais. Energia elevadíssima, sabe por quê? Esse é o segundo vídeo do dia, minha segunda oportunidade de conexão com você. Obrigado pelo carinho de sempre. Menos de 430 inscritos pra gente chegar à nossa marca de 40 mil. Vocês são maravilhosos. E ó, olha o presente que eu ganhei da minha pequenininha hoje, ó. Antecipado de Dia dos Pais. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, como eu prometi pra vocês, cada novo objeto conquistado aqui no canal, a gente vai colocando no cenário de uma maneira bacana, tá bom? Eu vou começar o vídeo de hoje com energia elevada, falando sobre a novidade da inscrição da Libertadores do Palmeiras. Palmeiras vai enfrentar o Internacional nesse domingo e depois, durante a semana, enfrenta o Cerro Porteño pela primeira partida da Libertadores da América. E o Palmeiras inscreveu 5 novos nomes na competição. Começando com o zagueiro Barbosa, que foi o único jogador contratado até o momento pelo Palmeiras, né? Além do goleiro Kaique, que voltou do empréstimo, Rafael Coutinho, cria da academia, eu falei que ele ia ganhar minutos esse ano, muita gente duvidou. Felipe Tereza, destaque do Sub-20, e Miguel Bilong, o camaronês que surpreendeu a todos num jogo treino, né? Do Palmeiras contra o próprio Palmeiras. Ele deixou o Kelvin maluco, né? Driblando ele, fazendo 2 gols. Vai ganhar a oportunidade também. Boa informação, né? E agora vamos dar uma olhada na nossa mesa tática, na expectativa de time que o Palmeiras deve mandar para enfrentar o Internacional. Vem comigo. Aqui estamos na nossa mesa tática e o Palmeiras deve vir mais ou menos assim, tá? Uma linha com 3 homens, né? O goleiro Carlos Miguel, Murilo, Barbosa e provavelmente Giai, tá? O Giai agradou muito jogando de zagueiro. Há uma perspectiva, uma possibilidade que Emiliano Martínez assuma a posição, mas por enquanto o lance deu essa escalação até o momento, não tá cravada, tá bom? Andréas Pereira, Marlon Freitas, Alan, Piquerez, John Arias, Maurício e Flaco Lopes. E aí quando a gente para pra pensar, né, a gente vai manter aquela linha de 3 homens atacando com 5 jogadores, o que é até interessante, uma vez que Marlon Freitas e Andréas Pereira vão se manter naquela situação de reposição de bola, né? Onde o Andrés muitas vezes vai flutuar como um camisa 10 armador e os nossos alas vão apoiar. São jogadores que atuam tanto na parte ofensiva, na dinâmica ofensiva, né, para construir, como na dinâmica defensiva para tentar desconstruir jogadas, e aí os nossos volantes recuam também quando necessário. Lembrando que o Palmeiras deve enfrentar o Internacional com uma linha baixa, né? O Inter tem tudo para literalmente defender durante boa parte da partida. Basicamente o melhor jogador que eu enxergo neles, né, além do Carboneiro, que para mim é um jogador que causa perigo, é o Alan Patrick. E o Palmeiras vai ter como neutralizar isso. Tem tudo para marcar um gol nos primeiros 20 minutos, jogando em casa no Nubank Park, e temos que trazer os 3 pontos. Que o Flamengo enfrenta o Vitória, tá? Então assim, há uma alta perspectiva de que o Flamengo vença essa partida. Palmeiras não pode deixar barato. E se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, rapaziada, amanhã vai ser dia de festa aqui no canal. Bom, vamos girar a nossa roda de notícias, porque tá na hora da gente falar do mercado da bola. E eu vou começar, como eu sempre falo com vocês, né? A minha comunidade é uma comunidade incrível, então eu posso falar abertamente sobre as informações e vocês sabem que nós estamos fazendo um serviço de curadoria. Eu estou trazendo as informações para vocês das principais fontes da imprensa. Só que não necessariamente tudo que for cravado por um determinado jornalista é verdade, né? Mas bem, um dos jornalistas que a gente trouxe aqui, um dos setoristas, que é o Romário Júnior, né? Ele tinha comentado que o Thiago Almada estava 95% acertado com o River Plate. Nós trouxemos a informação aqui e, de fato, Thiago Almada assina oficialmente com o River Plate. E o Flamengo fica a ver navios na negociação com o Almada. Isso me chamou muito a atenção, tá? Porque no caso do Almada, a parada, a dificuldade não foi dinheiro. A grande dificuldade que o Flamengo encontrou na negociação foi a vontade do jogador. O jogador quis voltar para a Argentina.
Para quem não sabe, o Almada foi revelado pelo Vélez Sarsfield e foi negociado com a Atalanta, ou melhor, desculpa, a Atlanta United, né, lá da MLS. Aí depois de jogar no Vélez Sarsfield, na poderosa Atlanta, ele vem pro Boca Juniors, ou pro Botafogo, é negociado com o Lyon, Atlético de Madrid e agora tá voltando pro River Plate. Uma carreira meio maluca do Thiago Almada, não se fixa em lugar nenhum. Parecida com o Luiz Henrique, e nós já vamos falar dele, calma, porque tem informação pra gente conversar. Bom, além disso, o Gabriel Jesus vai render mais dinheiro aos cofres do Palmeiras. Tem muita gente falando que o Palmeiras ainda pode tentar a contratação do jogador, e eu respeito todo ser humano que pisa nesse planeta, né? Então, consequentemente, eu tenho que respeitar a opinião de quem pensa diferente de mim. Mas eu acho que o Gabriel Jesus não virá para o Palmeiras. O Napoli parece que vai acenar com o que o Arsenal quer. Uma proposta na casa de 20 milhões de euros, tá? O euro cotado comercialmente hoje a R$ 5,85. Então nós estamos falando de menos de 120 milhões de reais. É um problema para o Palmeiras essa questão financeira para repatriar uma cria? Não. O problema aí é a vontade do jogador. Ao que tudo indica, ele de fato prefere se manter numa liga estrategicamente de primeira prateleira da Europa. Para mim, ele poderia vir para o Palmeiras, ser ídolo aqui, se tornar um jogador indispensável para a seleção brasileira e, de fato, naturalmente, ganhar o seu espaço para a próxima Copa do Mundo. Na Itália, dificilmente o jogador vai conseguir sair da mesmice e, de fato, ocupar aquele papel de protagonista que ele pode aqui no Palmeiras. Entretanto, o Palmeiras não tem muito o que fazer. Se o jogador for pro Napoli, o Verdão tem direito a 2% dos direitos, tá? Por ser o clube formador. Ou seja, nós estamos falando aí de 2 milhões de reais que pingam pro Palmeiras sem a necessidade de fazer absolutamente nada caso o jogador vá pro Napoli. Entre ganhar 2 milhões ou ter o Gabriel Jesus, eu gostaria de ter o Gabriel Jesus aqui. Agora, se ele optar por ir pro Napoli, eu acho que o Palmeiras também não tem que ficar fazendo muitos esforços sobressalentes, não. Eu acho que o momento vai ser de aguardar e deixar o jogador. Daqui a 2, 3 anos a gente vê como é que fica, né? E tem mais jogador ex-Palmeiras causando alvoroço na Europa. Pois é, o Benfica colocou o Richard Rios em negociação, né? Numa espécie de lista de transferências. E aí o Newcastle, que vendeu o Bruno Guimarães agora, falou, me interessa. Pois é, Richard Rios pode acabar sendo negociado para a Premier League e aí assumir uma posição num clube que está brigando por Champions todo ano. Pode fazer sentido para o Richard Rios trocar a Liga Portuguesa pela Premier League. Mas cá para nós, eu acho que ele não vai conseguir performar tão bem no futebol inglês. Eu acho que o futebol mais interessante para ele, se você quer saber, é o italiano. Eu acho que ele caberia muito bem, inclusive, no time do Napoli, minha opinião. Bom, vamos pro assunto, vamos tirar o elefante da sala, um elefante branco de bolinhas rosas na sala, que tá todo mundo falando, muita gente falando, algumas, vou falar bobeira, né, porque estão tirando muito sarro do Flamengo. Eu faço parte desse time, com todo respeito, eu acredito que o futebol é um instrumento de socialização, é um instrumento de positivo, né, de socialização, você pode colocar uma energia muito positiva e muito bacana e brincar, se divertir, né? Agora, tem gente que leva muito a sério e tal, eu sou do time que gosta de brincar, né? E que aceita a brincadeira também. O Flamengo tomou um chapéu do River Plate pelo Almada e aí o BAP decidiu encerrar as negociações com a staff do Luiz Henrique. E eu vou explicar o porquê que isso pode ser interessante para o Palmeiras, calma. O BAP acenou, na verdade o Flamengo acenou, com uma proposta na casa de 25 milhões num primeiro momento, para tentar contratar o jogador, tá? É o mesmo valor que eles tinham oferecido para o Almada. E aí sabe o que o Zenit falou? Não, comigo é dinheiro. E o Palmeiras sabe bem, porque já tomou vários tocos do Zenit, né? Bom, eles queriam 35 milhões de euros à vista. Aí o que o Flamengo fez? O Boto subiu, né? O diretor de futebol do Flamengo subiu a proposta para 35 milhões de euros. 30 milhões fixos e mais 5 milhões com atingimento de metas. 35 milhões de euros equivale a mais ou menos 204 milhões de reais na cotação do euro hoje, o euro comercial. Legal. E aí o Zenit falou assim, ó, beleza, o Flamengo, eu subo para 35, só que eu quero pagar em 3 vezes, e o Zenit queria à vista. Papo vai, papo vem, as negociações se acertaram, e tava tudo certo. Só que aí o BAP olhou para o orçamento e falou negativo,
Porque se eu liberar essa grana agora, eu não vou conseguir pagar o Paquetá. E aí eu vou entrar em transfer ban, enfim, vou ter dificuldades financeiras. Não é transfer ban, né? Vai entrar em dificuldades financeiras, vai ter que arrumar patrocínio, vai ter que vender jogador e talvez ele não queira fazer isso no momento. Resultado da ópera. Ele falou, negativo, não tenho como oferecer mais do que 25 milhões de euros fixos, é isso. Se quiser, quer. Se não quer, adeus. E aí o Zenit falou, beleza, não quero. Fim da história, toca a vinheta. Pois é. E aí pro Palmeiras isso é muito interessante. Por quê? Palmeiras tem condição de chegar com 35 milhões de euros, 200 milhões de reais, botar na mão do Zenit em 3 vezes e já arrematar o jogador? Vamos ser sinceros e honestos? Tem como fazer. Hoje, se você for parar pra pensar, olha o que o Corinthians está fazendo pelo Memphis Depay. Olha as loucuras, né? Os caras estavam pagando um salário pra ele em que se o Corinthians ganhasse qualquer título, 99% do valor do título ia pro cara. O cara morava num hotel aí que custava uma... Nossa, enfim. Então assim, dá pro Palmeiras fazer? Dá. Agora, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Faz sentido pro Palmeiras fazer uma operação desse porte? No meu entender, não faz sentido. Por quê? Para o Palmeiras poder fazer esse movimento são 204 milhões de reais. Soma-se isso, né, ao déficit do Palmeiras financeiro de 124 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras tem como conter esse déficit de 124 com a venda de um jogador. Vai vender um jogador, vai conter, tá tudo bem, o Palmeiras está organizado. E lembra que déficit do ano não quer dizer prejuízo no fim das contas. Por quê? Porque o Palmeiras tem um caixa, tem um fluxo de caixa dos outros anos. Tudo isso é lançado em balancete no final, quando o balanço patrimonial final em dezembro zerar, tudo isso é somado. Ainda tem verba de patrocínio para receber, tem verba de título se ganhar alguma coisa, se avançar nas Copas, tal. Então, dá para o Palmeiras montar uma operação e de repente garantir a venda do Eduardo Conceição para que esse montante seja, entre aspas, somado, porque o Palmeiras receberia parcelado também, né? Lembra, gente, não é como a nossa conta doméstica. Você recebe um salário de, sei lá, 3 mil reais, vai no mercado, gasta 1.000. Opa, só tenho 2 mil. Não é assim. A compra é parcelada do jogador. Né? E aí, fazendo isso, o Palmeiras conseguiria trazer o Luiz Henrique, mas faz sentido com a operação atual do Palmeiras? Na minha opinião, não. Então tem muita gente cravando o Luiz Henrique no Palmeiras. Gente, calma, para de loucura. Não faz sentido. A Leila foi bem objetiva, o alvo era o Danilo, não rolou. Ok, agora o Palmeiras tem que segurar uma grana. Agora, se for vender o Alan, e tem muita gente colocando a possibilidade de troca do Alan pelo Luiz Henrique, na minha cabeça também não faz sentido. Alan já tá validado, Alan tem raiz aqui. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Luiz Henrique não criou raiz em time nenhum. Ele vai no Fluminense, é revelado, é transferido pro Betis, fica 1, 2 anos, já é transferido pro Lyon, já... é tudo muito rápido. Botafogo, ele não fica mais do que 2 temporadas num clube sossegado, né? Quietinho. E o Palmeiras precisa de longevidade. É isso que faz um time campeão. É isso que faz um time entrosado. Não adianta nada você vender o Alan, que pra mim hoje é o maior driblador da liga, pra contratar um jogador que também, não precisa falar nada, né? Um craque, jogador de seleção. Mas que assim, cara, vai chegar e vai ficar 1 ano, talvez, é isso? Aí o empresário vai forçar uma saída, porque aí vai vir uma proposta, sei lá, do Manchester United, ele vai querer ir. Entendeu? Então, na minha cabeça, não faz sentido. A única forma que faria sentido na minha cabeça seria se o Palmeiras já estivesse negociando para finalizar o Eduardo Conceição, essa grana já fosse entrar, né, no balanço, o Palmeiras já tivesse condição de contratar. E aí pensando numa possível venda do Alan na próxima temporada. Aí faria sentido. Agora, em outras condições, para mim, zero chance, tá bom? Ufa, família maravilhosa. Vamos lá, vamos pro nosso mural de comentários agora? Porque eu tenho alguns comentários que vocês me mandaram e que eu faço questão de ler aqui. Tem sido uma jornada maravilhosa estar aqui ao lado de vocês. E aqui no canal a gente não tem falado só de Palmeiras, né? Acho que por isso que tá dando tão certo essa conexão incrível. Aqui a gente fala de ansiedade, a gente fala de exercício físico, a gente fala muito de Palmeiras, a gente fala até de espiritualidade, já falamos aqui, né? Então tem muita coisa que faz com que a gente consiga se conectar. Já treinou hoje? Se não treinou, vá ao médico, consulte se você pode iniciar uma atividade física e inicie, porque a atividade física vai te curar, vai te salvar, é o melhor termo
possível, né? De uma depressão, vai te salvar de uma doença quando você for ficar mais velho, idoso, vai te salvar principalmente, hormonalmente falando, não sei nem se a palavra existe, né? Mas de maneira hormonal, o teu corpo vai ficar reguladinho. Faça atividade física, se hidrate e depois colha os frutos de uma decisão inteligente. Bom, vem comigo, vamos ler o comentário, começando pelo Rogério Santos. Gosto muito do seu canal e do seu jeito de ver a vida como eu. Meu lema é: trabalhe, lute e peça ao universo que ele conspirará ao seu favor. Um abraço pra você, Rogério. Seu lema de vida faz total sentido com o que a gente fala aqui, né? Os 3 pilares. Corpo, mente e alma. Então, se eu tô com um corpo ok, minha mente está saudável também, mens sana in corpore sano, né? Mente sã, um corpo são. Eu também preciso cuidar da minha espiritualidade. Eu não tô falando de religião, cada um com a sua. Mas eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Mente, corpo e espírito. Essa é a trindade básica para que a gente possa viver uma vida saudável e leve. Viver uma vida realmente de verdade e não deixar a vida passar por cima da gente. Um abraço pra você, Rogerão. @Gastaro Rodrigues. Henrique, tu tá de parabéns pelo seu trabalho. Queria saber se tu tem informações sobre o Enciso. Um abraço pra você, Gastar. Obrigado pela mensagem, pelo carinho, tá? Sem informações do Enciso no momento, infelizmente, tá bom? Tamo no escuro, tendo novidade eu trago aqui pra vocês. @André Silva. Você é extremamente coerente e tranquilo, além de não ser a favor de bets, essa mesma que quase me levou ao fim. Deus abençoe sua vida sempre. Um abraço pra você, que Deus abençoe sua vida também, que essa energia boa que você me mandou volte em dobro pra você. Qualquer dia, André, se você quiser abrir a sua história pra gente aqui, a gente pode falar sobre isso, tá? A gente tem um trabalho, eu não posso ser um falso moralista, né? Eu respeito quem utiliza, quem joga, tal, não posso falar nada a respeito disso, né? O que eu posso falar é: muita gente teve sua vida destruída por conta disso. Eu falo que eu não posso ser um falso moralista porque no futebol inteiro tá cheio disso, né? E assim, cara, imagina se um dia eu recebo um contrato para trabalhar numa televisão, numa emissora. As emissoras também recebem esse tipo de patrocínio, eu não tenho como falar nada, né? Gera emprego direta e indiretamente. Agora, o que eu posso falar é, aqui, em meu nome, Henrique falando, né, no meu canal, não faz sentido ter, porque eu quero oferecer para vocês algo que faça sentido, que não vá prejudicar ninguém. Eu já recusei vários patrocínios precisando às vezes até da grana, né? Todo mundo precisa, sempre, é claro, mas porque eu não quero, não faz sentido, tá bom? Abraço para você, Andrezão. @Josenildo Marinho, parabéns, Henrique, pelo... Ó, gente, não sou eu que escolho os comentários, tá? Tá vindo um monte de elogio aqui, eu só agradeço vocês. Parabéns, Henrique, pelo seu excelente trabalho. Tenho certeza que você e sua equipe vão longe com essa humildade. Na minha opinião, o Palmeiras não tá com tempo para apostar em jogadores a serem contratados. Apesar dos bons números, eu acho que deveria apostar em nomes renomados, para não ser um novo Tabata ou Facundo Torres. Se tiver de apostar, que aposte nas crias. Abraço para você, Josenildo. Respeito muito sua opinião e faz muito sentido, tá? Acho que o Palmeiras de fato não tem mais tempo, né? Reta final de campeonatos, agora vai ou vai, né? Ou vai, não tem escolha. @Gabriel Schwab. Henrique, eu assisto todos os seus vídeos e, como outras pessoas vêm dizendo, é um canal muito, muito bom. Em quesito de informação, sem aquela parcialidade forte que eu vejo em outros comentaristas / jornalistas esportivos. Me atualizo do nosso Verdão em diversos locais e redes sociais, mas toda vez que sai seu vídeo aqui no canal, eu tô aqui. Um abraço, obrigado, tá? Parabéns pela equipe, parabéns equipe pelo trabalho e dedicação, torcendo pelo sucesso de todos. E que frase no final, hein? Me pegou. Quando vocês me ouvem, vocês permitam que eu exista. Um abraço, avante palestra. É isso aí, meu irmão. Quando você ouve o que eu tô falando, e não sou só eu, tá? Você permite que eu exista. Isso vale pra tudo. E pra finalizar o vídeo, vamos finalizar aqui de improviso, né? Com o que o Gabriel falou, porque é muito bonito isso, né? Quando você me ouve, você permite que eu exista. O que quer dizer isso, né? Muitas vezes, gente, a gente passa o nosso dia fora de casa, né? Quem é CLT, assim como eu, além de trabalhar aqui, né? Eu tenho um emprego fixo, né? A gente passa 90% do tempo, vamos dizer assim, em deslocamento para o trabalho, no trabalho ou voltando até do trabalho, né? E é sempre muito complicado, porque a gente lida com diversas pessoas no dia a dia, né? E essas pessoas com quem a gente lida, muitas vezes, a gente não ouve o que elas têm a dizer, né? E muitas vezes a gente ainda lida com elas melhor do que a gente deveria lidar.
Por que eu tô falando isso? A gente chega em casa, às vezes, cansado e acaba descontando em quem não tem culpa. E aí eu me coloco nessa lista aí, né? Todos nós somos seres humanos passando aqui na Terra, temos os nossos defeitos, os nossos erros, né? E a gente tem que parar para perceber que se de fato você focar a tua cabeça 5 minutinhos no que a pessoa tá falando e não entrar por aqui e sair por aqui, você ouvir de verdade, essa pessoa passa a existir de verdade para você. Senão é como se ela fosse um NPC num videogame, né? Família, quero agradecer vocês, motivo pelo qual me despeço mais uma vez com a energia elevada. Espero que você que chegou até aqui, deixe um comentário aqui pra mim, eu cheguei até o final do vídeo, e que você tenha saído daqui melhor do que você chegou, porque vídeo após vídeo, esse é o objetivo. E é por isso que Deus tem aberto tanto os nossos caminhos, a gente tem conseguido chegar cada vez mais longe. Um abraço forte no coração de vocês, tamo junto, avante palestra, fui. E não esquece, tá, que o líder ainda é verde. Fui!